Cara, quando eu vi Gaga, eu falei, Britney, bye, bitch. Agora eu Aí sei. nasceu uma estrela, né? Nasce uma estrela ali naquele Aí momento. nasce uma estrela. Eu falei, cara, é isso que eu Aham. gosto. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos um superstar como nosso convidado, que é o Johan, com letras maiúsculas, não é isso, Johan? Bem-vindo, Johan. Obrigado. Olá, olá, olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu adorei o Johan em letras altas. Eu amo, porque isso sempre é uma briga isso, quando a gente tem que mandar matéria, pauta, não sei o quê. Johan, tudo maiúsculo, gente. E assim, jornalista não vai escrever tudo maiúsculo, né? Eu Tipo, escrevo sim, quando me pedem, porque você me pediu, porque eu te entrevistei há algum tempo atrás, né, num programa que eu apresentava com a Marci Costa, chamado Gente Boa. Aí ela entrevistou você, eu fui como produtora e filmmaker. nossa, algum tempo atrás, fazem anos, Anos. né? É. Uns E 7 anos. aí eu lembro que você me pediu para Johan com letras maiúsculas, porque era uma questão É. de brand. Viu Tá como eu certo. lembro? Eu lembro. Eu tô vendo, olha, jornalista é Profissional, e do profissional. É. jornalista. Mas e aí? Onde você morou já? Ou você morou só no Japão e passeou por aí? Ou você Japão, Brasil? O que mais? Não, amor, em muitos lugares. Bom, eu nasci em Curitiba, né? Então, nasci em Curitiba e fui muito novo pro Japão, né? Acho que com 6, 7 anos, acho que eu fiz 7 anos no Japão. Fui com a minha mãe na época. Foi a primeira vez que eu saí do país. E ela foi a trabalho, como imigrante, né? Como muitos decassegues. Ela foi como decassegue, aliás. Então, ela foi trabalhar em fábrica, fui morar com ela. E aí eu fiquei o quê? Nossa, acho que uns 5 anos. Então, essa parte de ensino fundamental, eu acho, não sei se ainda chamam ensino fundamental, acho que ainda é, né? É, Ensino fundamental. é Fundamental 1 e Fundamental 2. Acho que é isso, é. Então, em Fundamental 1 foram 5 anos de Shogaku, né? Da Isso. escola japonesa, né? Então, essa foi a primeira vez que eu morei fora. Voltei pro Brasil, daí fui de novo pro Japão com uns 15. E daí, com 15 anos, quando eu voltei pro Japão, nem sei se eu falo se eu voltei ou se eu fui de novo. Não sei o que que é voltar, se é Brasil, é voltar ao Japão, sei lá. Eu fui como modelo daí com 15 anos. Eu me mudei para Tóquio como modelo, que é uma longa história, mas eu vou resumir a parte de onde eu morei. E aí, com 15, eu comecei a viajar muito mais por conta da carreira de modelo, né? Então, daí eu morei em Hong Kong, morei na Coreia, morei na Tailândia, eu morei? Na Singapura, perdão. Eu morei nesses 3 lugares e foram, assim, claro que não foi como o Japão, né? Que eu morei por muito, muito tempo mesmo, foram meses, assim. Mas eu considero como morar também, porque você está vivendo ali o dia a dia da cidade, né, da sociedade ali, de onde você tá. Então, eu acho que eu posso falar que eu morei nesses 3 países aí, da Ásia também. E eu posso dizer também que eu moro às vezes nos Estados Unidos. Acho que a primeira vez que eu fui para lá foi quando eu comecei a fazer música, com uns 21, 22 anos, mais ou menos. Eu fiquei, acho que 3 meses. Então, morei uma temporada de 3 meses em Nova York, quando eu comecei a fazer música. E agora em Los Angeles, eu ando morando mais vezes. Eu fico. Na pandemia, eu morei, fiquei 10 meses lá. Fiquei muito tempo. Então, eu realmente morei naquele lugar, né? Eu amo a Califórnia, me apaixonei muito, assim, pela Califórnia. Então, lá eu já fui algumas vezes. Então, lá eu conheço muito mais do que qualquer outro desses lugares aí que eu falei para vocês. E agora eu estou no Brasil, né? Então, eu fico aqui agora, minha base aqui, meu apartamento aqui, minha carreira aqui, né? Então, mas é isso aí. Vários lugares que eu já morei por temporadas. Los Angeles, Legal. você ficou onde? Silver Lake, West Hollywood? Eu gosto muito de West Hollywood, nem é só pela questão de ser, né, um bairro gay, o bairro, chamam de cidade, na verdade, nem é um bairro, É. mas por conta disso, mas é que, cara, é tão lindo, né?
Tipo, é tão lindo ali, é uma delícia. Não sei se vocês dois já foram pra lá, acho que já, Eu, né? eu morei em Los Angeles. Você morou em LA? Eu morei lá antes de morar no Japão, morei 5 anos em Los Angeles. Ai, mentira! Eu amo aqueles, né? Oh my God! Oh Girl, my God. oh my God! Não, eu amo, OMG, cara. OMG, né? OMG. Agora é OMG. Não, e eu Mas, amo Los Angeles, cara. Daí lá, quando eu vou, eu fico ali ou em WeHo, né? West Hollywood, ou em Hollywood. Will. Hollywood. Ah. Eu gosto de ficar sempre ali no meio central mesmo, porque quando eu tô lá também eu tô criando, né? Fazendo música, componho com alguns outros artistas, escrevo, faço umas produções ainda de moda e tal, crio uns conteúdos. Então eu gosto de estar bem no meio ali. Mas mano, eu alugo carro. Mano, soltei um mano já. Eu alugo carro quando eu tô lá. Daí eu viajo, vou pra Palm Springs, vou pra San Francisco, vou. Ixi, nossa, eu amo. Amo, amo, amo. É, a Califórnia tem. A Califórnia não. Los Angeles, pra mim, tem o melhor clima do mundo. Eu também acho. É gostoso, quando é verão não é aquele calor insuportável, é super Sim, gostoso. O frio não é sim. tão frio. Não tem Sim. mosquito, né? Não tem nenhum mosquito. Nunca vi mosquito em Los Eu Angeles. adoro lá, cara. Nossa. Não tem Você nunca foi pra lá, pernilongo. garoto? Não, ainda. Nossa, tá na minha lista de ir pra amanhã, assim, aqueles, né? Não, mas falando em tempo bom, só pra dar um comentário aqui, toda vez que a gente grava podcast, tipo, eu tô reclamando do frio, ou tá muito frio aqui em Ohio. Hoje tá um dia assim, tipo, perfeito, sabe? Tá. E a gente tava gravando de noite, aqui, né, de noite, nesses últimos episódios, Aham. então assim. Hoje o dia tá assim maravilhoso. Queria deixar marcado aqui, porque eu tô sempre reclamando, sabe, do clima de Ohio. Ah, eu trouxe o sol, ó. É. Eu sempre brinco que eu falo que onde quer que eu vá, eu levo o sol comigo. Porque Ui! eu dou uma sorte, é sério. É Às um bom vezes mantra, né, pra todo se lugar ter que eu também. vou, eu chego, tem previsão de chuva e não chove. Ai, que Aham. delícia. Quando eu for viajar agora pra Londres, eu vou te levar comigo. Ah, Uhum. não gosto de Londres. Ah, não, eu tava lá agora também, mas lá foi mais trabalho e um pouco de Então, férias mas também. vamos por partes. Então, Sim, pronto. sim. Aí você veio para o Japão, ficou aqui. Bom, você era criança, então estava estudando e tal. Aí voltou. Você voltou ao Brasil para começar a sua carreira de modelo ou você começou aqui no Japão? Foi assim, desses 7 aos 12, que foi a primeira vez, 7 aos 12 anos, né, que eu fiquei no Japão, eu era criança, né, então eu tava com a minha mãe só mesmo. E eu quis voltar porque, engraçado, na época, eu falava pra minha mãe assim, ah, eu tô ficando muito japonês, assim, eu preciso ir embora pro Brasil, eu quero ir embora. E eu falava que eu tava ficando muito, muito inteligente, mas muito devagar. Vai ficando meio bobão aqui no Japão? Gente, pelo amor de Deus, eu amo os meus japoneses. Mas o japonês, ele é mais devagarzinho, né? Ele não tem aquele street smart, né? Aquela coisa. Aham. Ah, sim, E sim. o Daí, olha só, daí, gente, vamos cancelar na internet inteira. E eu falo que o japonês, ele é esperto, mas ele é mais, mais Mas burro. né? Opa. Sou Não, tão isso não é burro, sou tão burro. feio assim. Não é burro, mas assim, ele tem um pouco. Ah, no Japão a Sim, gente tem sim, uma sim. educação melhor, graças, né, à nossa sociedade e tal. Deixa eu ser mais. Deixa eu falar direito aqui, senão vamos me cancelar. E no Brasil, a gente, de fato, a gente tem uma educação pior, né? Então, realmente, a gente aprende a ser mais rato, a gente aprende a ser mais esperto, né, do que Aham. necessariamente inteligente, entendeu? Ah, Aham. o estudo aqui são para poucos, né? Eu falo isso brincando, mas é muito real, na verdade. É uma questão social, assim, né? Sim. Uhum. Então, essa era a brincadeira que eu fazia, mas desde pequeno já, olha que engraçado. Eu falava, eu quero ir pro Brasil, eu quero ficar esperto, eu não quero ser bobo, inteligente, mas bobo. E daí eu fui pro Brasil, daí eu peguei o jeitinho Jeitinho brasileiro, brasileiro. né? Porque também não é tão bom esse jeitinho brasileiro nosso. E fiquei esperto, rápido para a vida, porque eu precisava disso, né? Porque nós brasileiros, a gente tem essa coisa de ser esperto para a vida, para conseguir se virar nos Aham. 30, Uhum. Ser justamente pela nossa flexível, né? criação. É. Então foi muito bom eu voltar para o Brasil nessa época. Então eu fiquei aqui dos 12 aos 15, mais ou menos, acho que foi mais ou menos isso. Lá em Curitiba, onde eu nasci, né? Então eu voltei para lá, estudei lá em escola brasileira normal. E aí, com 15 anos, eu
voltei para o Japão de novo. Minha mãe já tinha voltado fazia um ano, eu fiquei sozinho com os meus avós. E daí, quando eu voltei para o Japão, ela me inscreveu acho que era tipo uma big audition, assim, para modelos, assim. Tipo, eles estavam procurando modelos novos, enfim. E ela me inscreveu nisso, mandou minhas fotos e tal. E aí que tudo começou, a história de modelar, na verdade. Que daí me chamaram tal para ir nessa seletiva. Eu fui, conheci um amigão meu até hoje, que é o Fábio Kimura, que ele era scouter na época de modelos. E ele que começou a falar, cara, eu acho que dá para você, né, ser modelo, acho que rola, assim, que vir para Tóquio, que eu morava em Nagoya na época com a minha mãe, né, quando eu voltei com 15 anos. Uhum. Então, eu tive que me preparar, comecei a trabalhar, trabalhei em fábrica de bolacha, que eu odeio, nossa, eu odiava. Nossa, eu assisti essa entrevista que você fez pro canal Sim ontem, e você comentou, né, que foi o pior, acho que a pior fase da sua vida, alguma coisa assim. Por quê? Porque Queria saber né, detalhes. isso me marcou muito. Então, acho que eu sempre, quando eu vou falar sobre como que eu fui modelar, isso é muito, tipo, é um pilarzão, assim, de eu poder modelar, porque eu precisava de grana. Então, se eu não tivesse trabalhado nessa fábrica de bolacha, de sei lá o que que era aquilo, eu nunca teria ido para Tóquio. Então, eu precisei passar por isso, entendeu? Sim. Mas foi ruim porque era, cara, era muito pesado, assim, eram quilos e quilos, sacos de 20, 30 quilos de açúcar, de farinha, de trigo, sei lá, de cacau, para poder, esses eram os ingredientes. O que eu fazia? Eu tinha que medir os ingredientes e colocar lá na receita tal para isso ir para a linha para fabricar as bolachas, né? Uhum. Biscoitos, bolachas, enfim, cariocas, paulistas, bolachas, biscoitos. Biscoito ou bolacha? Então foi muito ruim, porque era muito pesado, ter que ficar fazendo isso o dia inteiro. E o cacau, cara, o cacau, você saía assim, tipo, com a cara preta, Hum. Ah, o nariz entupido de cacau. sério? Era horrível, era horrível. É engraçado agora, mas era horrível. Eu lembro que teve uma noite lá que eu fui fazer, como que chama mesmo? Yakin que fala? Quando E você trabalha à aqui? noite? Uhum, É. uhum. Yakin, né? E eu, gente, eu com 15 anos de idade, me deixaram fazer yakin. Eu falei, eu quero fazer yakin porque eu quero ganhar Proibido mais por lei, dinheiro. né? É o quê? É proibido Proibido por por lei. lei. Pois é. Mas eu falei, Trabalho eu quero, eu quero, infantil eu no quero, eu quero. podcast. Eu tinha 15 anos de idade. Me deixaram fazer. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Porque foi assim, muito menos gente, né, de noite. Então era mais parado. E eu ficava com sono. Teve um dia que eu fingi desmaio, porque eu queria ir embora. Eu falei, ah, eu fingi que eu desmaio, juro por Deus. Eu peguei me joguei no chão, tipo, olhei assim pros lados e pá, caí no chão. Não, você não sabe. Demorou tipo uns 10 minutos pra alguém me Com a cara cheia de cacau, assim, né? Gente, não tinha ninguém. Tipo, tinha pouquíssimas pessoas na linha lá trabalhando, entendeu? Eu lembro que eu ficava, tipo, no chão, eu já abri o olho, levantava a cabeça um pouco, tipo, gente, alguém me vê aqui, pelo amor de Deus. E ninguém me via, mas foi Era bom, porque capaz de daí, ser demitido por acharem que você estava dormindo lá, né? entendeu? E aí foi a única vez que eu fiz isso, foi acho que uma semana de aqui, né, de trabalho noturno, enfim, não sei como chama esse português. E aí nunca mais trabalhei de noite. Mas foi terrível essa época, assim, nossa, eu Hum. odiava. Mas, enfim, daí guardei o dinheiro lá que eu tinha que guardar e fui para Tóquio, assim que começou a minha carreira de modelo. Uhum. Ah. Ah, legal. Resumindo a ópera. Bom, nesse tempo você morava em Nagoya. Dos 5 aos 12 você morou onde? Dos 7 aos 12, Dos 7 aos 12, sorry. que eu falo 7 porque eu fiz 7 lá, É, mais fácil. é. Como foi? Shizuoka, Ah, Iwata. Shizuoka. Ah. Ok. Ah. Era só hatake. Era só. Ah, O que é hatake mesmo? Tipo, plantação, plantação. né? Plantação de arroz. Gente do céu. Abri a janela do quarto assim, era só hatake. Bizarro. Japão, né? Japão É isso que eu ia falar. fora dos grandes centros só tem É, plantação. porque quando a gente fala Japão, né, Você pensa em Tóquio, né? eu sempre vejo Tóquio como um outro planeta, um outro país para mim, não é Japão, entendeu? Então, quando você fala Japão, eu já imagino mais Kyoto, ou Hatake, ou né, montanhas, enfim. Uhum. É. Foi, Bom, Você convivia com bastante brasileiro, assim, em Shizuoka? Tem bastante brasileiro também, né? Um monte. Shizuoka.
Acho que não. Na escola, é que eu passei por várias escolas também. Minha mãe mudava muito de trabalho, de emprego nessa época. Então, acho que desses 5 anos em Shizuoka, eu acho que eu passei por umas 3, 4 escolas. Nossa. Nossa. Meu pai amado, acho que a última. Não, a primeira. Primeira, acho que tinha uma brasileira. Uau. Assim, nada. A última já, que foi em Daito. Conhece Daito, Hilda? Daito não. Taito, é um bairro lá, enfim. E o Kyubandante, que era um. Como chama? Como que chama esses prédios que moram um monte de gente, normalmente Ah, Ah, o os aqueles Dante. apartamentos, Dante. Dante, né? Dante, esse se chamava Dante. Kyubandante. Não, não era Kyubandante, esse acho que era em Nagoya. Enfim, era um desses aí, e lá tinha muito brasileiro. Essa Aham. foi a última Dante, escola, né? na verdade, é moradia pública, né? Uhum. São Moradia, apartamentos isso, que é super públicos. barato, era tipo assim, É, na época, 15, 20 mil ienes que minha mãe pagava. é. Sim, bizarro de barato. E lá tinha bastante brasileiro, então a escola também, né, esses últimos, acho que 2 anos, ou talvez nessa última escola, tinha mais brasileiro daí, no prédio também e tal. O Dante é a Coab do Japão, né? É tipo a Coab do Japão, é isso mesmo. Não, é engraçado, até bom que você fale isso, porque o povo, que eu só tenho cara de rica, né? Eu não sou. Cara de rica. Agora eu tô com a barba mal feita, Vive mas passeando aí, vai pra o povo. Europa, Estados Não, daí quando eu falo Unidos. pra alguém aqui no Brasil que o brasileiro é tudo fodido, né? Coitado, a gente só se fode. Quando eu falo que eu morei em Tóquio, nossa, as pessoas já acham que, nossa, seus pais são diplomatas, eu falo, amor, não, mas não mesmo, queria eu que fosse. Então, gente, quem está ouvindo, não, eu não sou tão privilegiado como vocês pensam. Claro, eu sou um homem branco ainda, então, claro que eu tenho meus privilégios, mas assim, morei em Coab, no Japão. Não, mas muitos brasileiros moram aqui em Coab, né? Porque é Sim. realmente super barato e é bom, né? Porque para que você vai Uhum. gastar tanto dinheiro? Porque a ideia não é ir embora. Então tem Sim, que economizar ainda mais quando você vai como morando em. decassegue, né? Você vai É, trabalhar é, para fazer grana Ah, mesmo. exatamente. Então, e são bons apartamentos, não são sim. porcaria, não são, tem São uns apartamentos espaçosos, né? enormes, É. Sim, são bons é apartamentos. Japão, né? As coisas É são boas. enorme, entre aspas, né? Enorme É, para Enorme. claro, Japão, para né? padrão Para o padrão japonês. japonês, nossa, tem 3 quartos, tal, que não é comum. É. E Uhum. tem sala grande separada da cozinha, né? Porque normalmente os Sim. apartamentos aqui são sala e cozinha tudo junto. É, Os quartos são bem pequenos, então normalmente os predinhos aqui os Dantes são bem espaçosos em sim, relação aos apartamentos normais, né? é Sim. verdade, isso também. Então, aí começou a carreira de modelo. Aí você fotografava, você desfilava. Eu acho que o meu primeiro job como modelo foi de casamento. Eu ainda estava com 15 anos, porque eu acho que eu me mudei nesse período. Então, tipo, com 15 eu me mudei para Tóquio. Eu acho que eu fiz 16 em Tóquio. Mentira, eu fiz 16 em Hong Kong. Então, o meu primeiro job, o meu trabalho como modelo foi como noivo em Nagoya. Não. Tipo, eu tava em Tóquio, tive que voltar para Volta. Nagoya. O primeiro job eu voltei para porra de Nagoya como noivo, com 15 anos de idade. Nossa Senhora. Daí em diante, só comecei a fazer trabalhos, né? Tanto de revista, quanto de catálogo, campanha, desfile também. Eu fiz 16 em Hong Kong, que daí foi minha primeira viagem como modelo. E eu queria muito viajar. Eu sempre quis muito sair, eu sempre quis viajar, sempre quis explorar, descobrir e tal. E no Uhum. Japão, eles tentavam me vender como mestiço. Porque no Japão, quando você é modelo, tem uma diferenciação. Eles não te vendem como Sim. eles te vendem como Sim. Eles ou é adoram japonês mestiço, né? ou é Adoram, mestiço. né? É. É, ou você é vendido ali como japonês, ou mestiço, ou gringo, né? Ou internacional, que eles chamam. Tipo assim, eu não me enquadrava, obviamente que eu não sou, né? Não sou fisicamente aqui, nem sou japonês, nem no documento, nem fisicamente, né? Fisicamente não. Fisionomica, como que chama? Fisicamente. 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 Fisicamente, né? Então eles me colocavam como mestiço. Só que quem olha pro meu rosto aqui não vai falar que eu sou mestiço. Que o mestiço deles
são vocês, gente. Tipo, né? Olho mais puxado mesmo, entendeu? Tem pouquíssima coisa, tem um monte de barba. Eu sempre tive barba, desde os meus 15 eu já tinha barbinha, assim, então pouca, né, claro. Mas eles tentavam me vender como mestiço, e era muito difícil. Chegava nos castings lá, gente, era todo mundo olho puxado. Eu não tenho esse olho puxado, assim, né, para ser vendido como mestiço, né? Aham, Talvez a gente conversa aqui, eu dou uma risada, vai dar uma esticadinha, mas não, aham. modelo. Então foi muito complexo no início, assim, a primeira agência tentando me vender. Eu falava, cara, eu Uhum. quero que você se entenda como internacional, e não sei o quê. Eles, mas você não, ainda não dá, eu, tipo assim, você vai competir com quem tá fazendo campanha da Prada, da Gucci. E era real, porque o internacional eles Uhum. contratavam esse modelaço, tipo, alto pra caramba. Eu tenho 1,82, então tinha várias questões, né, também. Então, quando eu consegui ir pra Hong Kong, minha filha, nossa, eu pulava de alegria, porque daí eu fui como modelo, Você né? falou que você Tipo, foi como não. noivo, tipo, Chi- modelo de. Chiquérrimo, né? É, Não, como noivo modelo ele foi pra de. Nagoya. Ah, tá. Mas de noiva você Ah! fala de. Foi pra Foi Hong Kong negócio. como noivo, amei. Não, esse Mas foi é bem modelo assim foda. de. O De, Gui, tipo, o Gui de. não Do presta atenção blazer. no que a gente fala, sabe? Tem que Ah, repetir várias Eu me perdi agora. O que aconteceu aqui que eu me perdi tudo? Não, Não, é esse job, a minha curiosidade, esse job que você falou que você foi como noivo, é tipo modelo de blazer, assim, modelo de Exato. terno? Ternos para casamento, assim, Ah, especificamente. legal. Aham. Era uma revista de casamento, eu acho que chamava Zekshi. Eu acho que era isso, inclusive. E era isso, eram várias páginas ali, como se eu fosse. Mas era mais com uma historinha a mais. Então, tipo, era de fato ali eu e a menina, que também era brasileira, se casando. Era toda uma produção de casamento, entendeu? Legal. E foi engraçado. Foi esse job. E aí, enfim, daí fui para Hong Kong e fui como modelo internacional, normal, né? Daí foi ótimo. Daí fiz umas coisas muito legais, fiz umas revistas fodas. Daí já me colocavam roupa foda, Louis Vuitton, Gucci, não sei o que. Eu falei, aí, é isso que eu tava querendo. Foi bem massa, foi bem legal. Hong Kong foi incrível. e depois, qual foi o próximo passo? Quando Hum. você começou essa carreira de cantor, Nossa, de cantor. Antes de eu começar de cantor, eu ainda trabalhei por trás das câmeras na moda, né? ah, Então eu Na tive toda uma produção? parte. É, porque quando eu comecei a viajar, eu comecei a viajar bastante como modelo, tal, tava super legal, não sei o quê. Só que eu vi que eu não tava fazendo dinheiro, entendeu? Eu tava fazendo o suficiente para pagar as contas, porque você faz os contratos ali sem pagar as dívidas também, entendeu? hum. Não é tão glamuroso quanto parece. Então, foi bom porque eu viajei muito, conheci muita gente, foi maravilhoso. Vivi o meu sonho ali de Gisele, entendeu? Por alguns anos. Só que além de eu começar a ver que eu não estava fazendo grana, eu estava também começando a querer meter o bedelho nas coisas, nas produções. Porque eu acho que meu tato, meu senso mais criativo começou Uhum. a florescer, a desabrochar. Então eu chegava nos estúdios fotográficos, eu não falava, né? Mas queria falar. Eu falava, ai meu Deus, pensava, ai meu Deus do céu, essa produção tá horrível, essa roupa tá um lixo, a produção tá péssima, a luz tá ruim, maquiagem tá ruim. Sabe, eu comecei a ver as coisas, a Aham. entender, assim, e querer meter o dedo. E aí que eu comecei a falar, quer saber? Eu acho que eu preciso trabalhar com isso, entendeu? Já que eu não tô fazendo grana como modelo, já que eu já tô ficando chato, né? Que modelos tem que ficar quietinho ali e fazer o que mandam você fazer, né? Eu odeio ser Uhum. mandado, eu gosto de mandar. Então, falei, quer saber? Eu vou começar. Então, nesse meio tempo que eu modelava ainda, eu já fazia festa nas noites também, já discotecava, fiz um monte de coisa, né, gente? E aí, nessa noitada toda, né, nessa parte da noite toquiota ali que eu vivia, eu conhecia muita gente. Então, e eu era muito extravagante nos meus looks já. Então, eu lembro que as pessoas começaram a me convidar para fazer coisas, tanto para fazer jobs de modelo, mas sei lá, para fazer alguma fotografia para alguma outra coisa específica, para me ajudar a fazer a produção de moda, porque meu look era bem legal, entendeu? E eu lembro que daí me convidaram para fazer visual merchandising de uma boutique em Tóquio, que chama Restir, que é uma
das mais conceituadas, assim, de Tóquio. Tipo uma multimarcas, né? Que tem várias marcas fodas, assim. E aí eu falei, caramba, acho que pode ser uma boa. E aí que eu comecei na parte da moda mesmo, né? Trabalhar com moda, não sendo modelo, mas, né, por trás ali a parte de retail mesmo, assim, né? E daí fiz visual merchandising, que é toda a parte de vitrines, a concepção da loja, a parte visual, Ah, entendi. estética, montar os manequins todos, deixar eles todos, né, mirabolantes, tal, não sei o quê. Sim. Eu fiz por um bom tempo, daí eu fui parando de modelar, porque daí não dava mais para fazer tudo, né? Modelar, discotecava na noite, fazia festa, era muita coisa. Então eu fui mudando, eu fui deixando cada vez mais a parte de modelo para trás. Aí eu acho que eu já tinha uns 19, 20 mais ou menos. Virei diretor de visual merchandising da Jimmy Choo também no Japão, com Ah, foi Muito bizarro. legal. Tipo, no Japão com 20 anos de diretor, tipo assim, não Sim. existe. Que É porque carreira, né? uau. o diretor era francês, por isso deu, porque se fosse no Japão pela hierarquia, nunca isso ia acontecer. É. Ah, E esse francês que era diretor da Jimmy Choo no Japão, ele sabia do meu trabalho nessa outra boutique, entendeu? Então ele que Hum, falou, cara, tipo, eu adoro seu trabalho e tal, não sei o quê. Só que não durou muito, que eu odiei, porque era muito mais corporativo daí. Porque daí era uma mega ah, empresa, tipo, de Londres, né, headquarters em Londres. Eu tinha que prestar contas. Ai, foi legal, mas eu falei, gente, não é pra mim isso, bom entendeu? pro currículo hum. só, né? Foi ótimo pro currículo. E assim, daí o que aconteceu? Daí, enfim, fiquei esse tempo no Japão, trabalhei na Admitiu, comecei a trabalhar daí com styling por fora também, fazendo freelas, né, de styling, de direção, enquanto trabalhava nessas empresas. Cansei de tudo, de todos, falei, vou pro Brasil. Louca. Não, terminei um relacionamento meu, foi bem doído, foi meu único amor até hoje, inclusive, assim, meu único marido, eu acho, e já fazem 13 anos, meu pai amado. E aí juntou várias coisas, que eu queria estar com família também e tal. Fui pro Brasil, trabalhei na Animale no Brasil, fazendo visual merchandising também. E aí que a música entrou. Porque nessa época de Brasil, que foi quando? Nossa, é muita gente, como eu falo, eu me perco nas minhas datas, que é tanta coisa. Eu fui pro Brasil. Vocês me cortem, tá? Se eu estiver falando, vocês me Não, Não, interrompam. não, vai não. contando aí, vai Assim. contando. Não, não, É. fala, fala. Não, que a gente tá anotando as perguntas mentalmente, aí depois eu vou perguntar uma coisa nada a ver, que vai te Mas confundir tem que mais me cortar, ainda. porque Aí eu depois. É. detesto aqui, gente, vocês têm que me cortar. Tá, voltei pro Brasil daí, ou fui pro Brasil, sei lá. Eu já tinha o quê? Uns 21 daí, eu acho, né? 21. E aí, nessa época, eu comecei a voltar muito pra cena noturna, porque como é uma outra cena aqui no, em São Paulo, né? Hum. Falei, quero conhecer a cena noturna de Tóquio, de São Paulo. Eu comecei muito pra balada, muito. Nossa, eu ia trabalhar na Animale virado, fazer as vitrines tudo virado, assim. Eu tava muito porra louca nessa As época. vitrines assim, toda. Com a peruca toda sigilada. E eu tinha uma amiga minha que a gente ficou muito amigo, Marcela Teodoro. Ela tinha acabado, eu entrei na Animale e ela também tinha entrado junto comigo e ela tinha acabado de se mudar de Paris e eu de Tóquio. Então, assim, o povo odiava a gente. O povo achava que era escroto, boçal, metido, porque a gente entrou com uma, né, com a bola lá em Os Uhum, cima. internacionais. sim. Não, o povo odiava a gente. E a gente trabalhava muito junto, a gente saía junto, né? E a gente ia trabalhar assim, tipo, a gente saía de quinta-feira, que era, tem uma balada chamada The Edge em São Paulo, e tinha uma festa da The Edge chamada, como que é? Moving, eu acho que era isso. E era quinta-feira, eram as melhores noites. E a gente saía, meu amor, a gente chegava em casa, sei lá, a gente chegava em casa para tomar banho e ir direto fazer vitrine. Eu com a Marcela. E, gente, olha, foi uma época assim, foi babado, viu? Não quero nem comentar muito. Bom, eu só vou resumir essa fase falando que a primeira música que eu escrevi, que foi por conta da The Edge, ela chama Thursday High. Thursday Eye. Ah, por causa dessas quintas, né? I Aham. wonder É, why. é. Então, foi assim que começou a música, foi na The Edge. Mas você já gostava de música? Você cantava? Porque aqui no Japão é Sim. comum, né? Karaokê, todo mundo sai pra cantar. Você já tinha essa vontade de Eu ir pra acho essa que área? Eu acho que inconscientemente, sim, né? Tipo assim, né? Mas inconsciente. Então, eu sempre trabalhei muito com música, assim, indiretamente, né? Tanto na parte DJ, né?
como na parte de moda, sempre a música sempre estava presente ali, né, de alguma forma, que eu tinha que usá-la ao meu favor, tipo, modelando. Você tá fotografando, você tá na passarela, você, de Hum, fato, você pega o beat, você pega a música e você incorpora ali, entendeu? O aham, personagem pelo que tá rolando na música, entendeu? aham. Então, a música mais batidão, tipo passarela, você vai naquela vibe, né? Tipo, mais pesadão, mais carão e tal. Então, eu sempre incorporei muito a música em tudo. Na moda, a mesma coisa. Trabalhando com styling, com produção, mesma coisa. Eu pensava na música também para criar as concepções todas. E discotecando também na noite, né? Então, eu tinha um ouvido muito bom. Eu sabia o que estava rolando na cena, o que seria legal, o que o povo queria ouvir e Uhum. por aí vai. Mas ser cantor mesmo, eu não sei se eu já tinha passado isso pela minha cabeça alguma vez. A história começou, claro, tem a questão da Died que eu comentei, né, que foi por conta dessas de sair assim à noite, mas a chave mesmo que eu virei e falei, cara, I'm gonna be a star, a louca. Tipo, eu quero ser popstar. Bem doido, né? Foi na mesma época no Brasil, nesse um ano que eu fiquei no Brasil, nesse primeiro ano adulto no Brasil, né? Uhum. Que eu comecei a escrever e que eu escrevi essa música na Ariete. Foi nessa mesma época. Então, era a época também que a Lady Gaga tinha lançado Born This Way. Ah, Hum, Mano, que assim, aquilo pra mim foi assim uma coisa de louco, porque ela não era só uma artista uma pop diva, loira né? gostosa entendeu? Que usava o corpo. Ela Aham. nunca foi isso. Ela conseguiu ocupar esse lugar de tipo popstar, de diva pop que outras ocupavam, muitos com muita sexualização. E eu não acho isso errado. It is what it is, né? É o que é. Mas eu sempre achei que quis algo a mais, assim. Isso nunca foi o suficiente para mim, assim, para eu admirar um artista, sabe? A hipersexualização do corpo, né? Ela ser linda, loira, toda plastificada, tipo, nunca. Eu sempre achei legal, porque eu sou um homem gay, então cresci com Toxic, da Britney Spears. Sim. Cara, quando eu vi Gaga, eu falei, Britney, bye, bitch. Agora eu Aí sou. nasceu uma estrela, né? Nasce uma estrela ali naquele Aí momento. nasce uma estrela. Eu falei, cara, é isso que eu Aham. gosto. Porque Mas a Gaga ela trouxe é a arte, né? nova Madonna, né? Entendeu? Tipo, ela trouxe arte, ela trouxe, tipo, conceito, tipo. Daí você falou É, Born This Way. Nossa, sabe o que veio na minha mente agora, Ailda? Não sei se você Ah, lembra. A Ailda me dava aula de inglês quando, é, tipo, era adolescente e tal. Aí, eu lembro muito bem do dia que essa música que o clipe foi lançado, do Born This Way. Também, é tipo, adolescente gay e tal. Aí eu lembro que eu tava. Meu, e na minha escola tinha alguns brasileiros, assim. Aí eu fui correndo pra todo mundo. Gente, vocês ouviram a nova música? Vocês ouviram a música? Aí na aula de inglês com a Hilda, eu falei pra ela tocar, porque eu queria saber o que tava falando e tal. Aí a Hilda amo. escutou, ela falou assim, peraí, tem batidas de... Aí ela só colocou um monte de referência, assim, da Madonna, eu lembro, muito claramente, assim. Nossa. Aí eu falei, Nossa, Madonna? Que música da Madonna? Aí eu fui ver, tipo, pra mim, nada a ver, né? Mas pra quem tem essas referências, assim, consegue conectar sim. tudo, assim. Mas realmente foi muito marcante o Born This Way, né? Foi muito A marcante. música. E assim, não só pela música, repito, né? Tipo, porque ela é um diva. acontecimento, né? A Lady Gaga. Então, tipo, não era só a música, era tipo, cara, o que ela conseguia trazer de referência de arte mesmo, assim, Hum. sabe? Que eu achei muito genial. Então, o Born This Way foi um divisor de águas na minha carreira por conta disso. Quando ela me saiu para começar a promover Born This Way com aqueles implantes no ombro, você lembra? Lembro. Tipo, sim, Fazendo sim, sim, sim. Ombreira, Aham, né? na aham. cara, assim, eu falei, alô, Deus, eu quero ser um popstar também! Não, e o timing, assim, perfeito também, né? Que você tava no Brasil já e Sim, eu novos tava, começos. comecei a escrever a música, não sei o que, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. É isso. E eu falei assim, cara, isso é uma frase que eu sempre repito também, que eu sinto que a música foi a última pecinha do quebra-cabeça, em tudo que eu já tinha feito, assim, né, até aquele momento, pelo menos. Então, o que é um popstar, né? O que é um popstar? O popstar, ele faz tudo, ou é para ser, né, ou pelo menos a ideia de um popstar é essa, tipo, você sabe posar, eu como modelo aprendi a posar, todo montado, muita moda, trabalhei com moda, ele tem um ouvido bom para música, eu fui DJ, enfim, tudo que eu tinha feito, eu falei, nossa, eu tenho tudo para ser um popstar, o convencido, né? Bem louco.
Não, mas isso que eu ia perguntar, da onde que vem essa sua, tipo, autoconfiança, assim? Você dá isso ao seu jeitinho brasileiro ou por essas carreiras que você teve, assim, sabe? Tipo, já desde novinho, assim. Olha, interessante, porque nem tudo que parece sempre é. Então, assim, eu acho que eu já fui mais autoconfiante, assim. Eu acho que eu já fui muito mais restless quando eu era mais jovem, assim. Eu Uhum. já fui muito mais fearless também. Eu acho que eu ainda sou, porque eu continuo, né, fazendo música e nessa jornada louca de ser cantor, ser artista independente, inclusive. Mas eu tô com 32 anos, né? Então as coisas mudam dentro da gente, né? A gente vai ficando um pouco mais pé no chão. Amor, quando eu era novinho, assim, nossa, eu mudava a minha vida, sim. E tudo acontecia. Só que são muitos riscos, né? Mas você é muito jovem, então você pode correr esses riscos. Não que eu seja velho, eu ainda tenho, né? Tô com 32 anos, eu não me acho velho. Mas estou ficando mais velho, é 32 é um normal. bebê, né? Ah, É se a você fase tá da vida. velho, É o quê? você tá velho, eu morri já, né? Tá louca, né? Ah, você entende? Para com isso, ó. Para com isso, garoto. Não, mas eu digo, né, quando você é artista, a gente se cobra muito, né? Então, com 32, cara, tem aí, sei lá, Justin Bieber se aposentando com a minha idade, sabe assim? Então, tipo assim, a gente se cobra muito, então com isso vem muita pressão, você precisa de muita autoconfiança, obviamente, senão você tá ferrado nessa indústria, porque é uma indústria te fode, ela acaba com o teu psicológico, é muito ingrata, é uma profissão muito ingrata, é uma indústria muito ingrata. Então, assim, você vai cansando um pouco, sabe? Eu acho que eu continuo autoconfiante, acho que eu sempre fui, tem que ser para fazer seguir esse tipo de carreira, mas eu acho que talvez não é que eu não seja mais, mas é que eu mensuro um pouco, mensuro? Tá certo a falar isso? Certo? Mensuro um Eu pouco meço, mais mensuro. os Né? steps, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim. Mas eu acho que vem essa autoconfiança, uma coisa que eu acho que eu sou e sempre serei é resiliente e determinado. Eu acho que mais do que autoconfiante, eu acho que é resiliência e determinação que me mantém nessa jornada, assim. Porque a autoconfiança, cara, ela vem e vai, entendeu? Tem É, dias Uhum. que, putz, é, dias é que eu falo, instável, cara, né? eu não Instável, né? aguento mais. Mas eu sou uma pessoa muito positiva e muito pra frente, né? Então, Uhum. até nas minhas redes sociais, tal, eu acho que é isso que eu quero com a minha arte, com a minha música, é Uhum. inspirar, é mostrar que é possível, né? Que você pode ali fazer, ser o que você quer, ou quem, né? Ser quem você quer, fazer o que você quer. Só que, claro, tem que ter muita determinação e resiliência. Eu acho Sim. que esses são as minhas duas maiores qualidades. Então, daí que também vem mais a autoconfiança desses dois lugares, sabe? E também, claro, apesar de vir de uma família super humilde, e só com a minha mãe, eu não tenho pai, né? Minha mãe é mãe solo, né? Não ter irmãos, nada, é uma família pequena. A minha mãe sempre me apoiou, mas muito. Então, daí que vem também a autoconfiança, né? O suporte emocional, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nessa carreira também. Se você não tem o suporte emocional da sua família, meu bem, olha, sinto muito, você vai Uhum. capengar aí, vai camelar muito mais, inclusive. Então, mesmo eu e minha mãe, a gente morando distante, né, desde que eu me mudei para Tóquio com Uhum. 15 anos, que eu fui sozinho para Tóquio, né, a gente é muito unido. E eu acho que isso é dessa forma também, porque ela foi atriz. Foi atriz de Ah. teatro, o sonho dela era ser uma atriz global, né? Literalmente da TV Globo, né? Ela não fez isso, não fez acontecer porque ela engravidou de mim, tá? Então ela escolheu cuidar de mim, né? Mãe solo, né? Tem toda essa questão também, né? Não ter dinheiro para talvez me manter e se manter no Rio de Janeiro para fazer o corre, né? Teve várias questões. Então a nossa união é muito forte, assim, a nossa conexão. Então eu acho que vem muito daí também, essa autoconfiança, que eu gosto de chamar mais de determinação e resiliência. Disso que você tinha falado também, de todas as carreiras que eu tive, de todas, né, de explorar tanto o mundo, de viajar tanto, de conhecer pessoas, me inspirar nas pessoas, nas histórias, nos lugares, nas Uhum. culturas. Eu acho que vem. Eu sou um cidadão do mundo mesmo, assim, sabe? Eu me vejo muito assim. Eu não consigo me ver num lugar específico ali por muito tempo, sabe? Tipo, Uhum. eu estou sendo brasileiro agora. Eu gosto de falar, eu estou sendo paulista, sabe? Eu estou sendo angelino, eu estou sendo japonês, sabe? Aham. Agora Acho que você é. está em São Paulo, Agora eu estou em São Paulo, faz uns nesse 5 anos. momento. Neste 5 anos? exato.
Porque a gente tava conversando e falou: olha, no fim do mês não vai dar porque eu vou estar em Los Angeles. Eita! É, eu vou agora de novo, né? Eu vou, inclusive, talvez eu mude minha passagem, na verdade, porque tá marcado para o dia 1º agora, de maio. Só que talvez eu adie um pouquinho por conta de trabalho aqui em São Paulo. Aí. Mas eu vou, tipo, ou é dia 1º agora, ou é final de maio. E vou de novo com uma temporada lá. Agora eu já lancei o álbum novo, né, aqui no Brasil. Já estou trabalhando no lançamento, já faz, acho que hoje faz um mês que eu lancei o meu álbum Arrasando em 3.0, inclusive. Eu acabei de ver a data aqui, 16 de abril. Eu lancei ele 16 de E... Veio Ê! Eu no vi, Cidadãos do Mundo podcast é, para comemorar. eu vi o seu post explicando por que a Razane 3.0 e não 2.0 e tal. Legal. Ah, você viu, Eu poxa? Por vi. quê? Por Ficou quê? mais claro? Sim, porque ele fez um álbum primeiro chamado Arrasane. E Aham, agora ele fez o Arrasane 3.0. Aí ele explicou o aham. porquê do 3, dos 30 anos, né, da Exatamente. década, a década vai fazer 33 e Aham. tal. E tem tudo a ver com tudo que ele tem passado, tem várias coincidências com o número 3, né? Sim. Ai, Porque que a legal. galera podia falar, né? Aliás, falaram muitas vezes, "Ué, por que que não é, tipo, 2.0 então, se eu for do álbum?" Aí eu falei, tá, nem todo mundo lê as matérias que saem, então eu vou explicar eu mesmo. Porque, né? Muita Mas informação nessa internet, tudo se perde. Então, eu mesmo vou fazer um faixa a faixa do álbum para comemorar um mês de lançamento. Então, eu joguei esse post ontem, né? Que ela comentou aí agora. Para, pelo menos, contextualizar primeiro sobre o que que é o álbum. E daí, a partir de agora, dessa semana, eu começo a soltar os faixa a faixa mesmo, né? Falando de cada música do álbum. esse já é o terceiro álbum? Quarto? Esse é o terceiro, né? Terceiro. O primeiro foi o Pop Life, ó, tem até uma tatuagemzinha O aqui. Pop Life Ah. foi quando eu te entrevistei. Exatamente. Você até Faz um cantou pra tempo, gente. faz um tempinho já. Faz um bom tempo. Acho que Eu faço. 2016, por aí. Eu não me lembre de datas. E E, aí vo- o e segundo foi o Arrasando. você cantou Pop Life pra gente, terminou o Eu cantei Pop programa. Life. Gente, que memória é Cantou? essa dessa mulher? A Aida tem uma memória incrível Caramba! mesmo. Eu Tem não boa lembro do que eu memória. cantei ontem. Meu Deus. Não, eu acho incrível, cara, quem tem essa memória assim. Nossa, a pessoa Eu tenho. resgata lá de Aí você viu que a trás. minha não dura E nem olha, na entrevista, né? eu nem reassisti, hein? Eu contei pro Gui, eu falei, Gui, assiste lá e tal. E eu pensei, Uhum. também vou assistir pra ver alguma coisa e tal, mas Ah, nem boa. assisti de novo. Não assisti, Ai, mas não eu. assistiu. Não, Ah, mas eu lembro. É que não deu tempo, eu tava cheio de coisa pra fazer. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai contar do que É, veio não tem problema. depois, né? Então o Pop Fala de Life novo. foi o primeiro, depois veio a Arrasane, agora a Arrasane 3.0. E qual Exatamente. são músicas pop, né? Você tem. São. Eu lembro que você tinha uma Então, influência do David Bowie, coisas assim, né? como é que é, perdão? Eu lembro que você tinha umas influências assim, meio David Bowie e, Sim, eu acho né? que esse. Então, olha só, esse e agora vai fazer muito mais sentido também. O primeiro álbum, Pop Life, foi quando eu deu a louca em mim, que Lady Gaga e não sei o quê, e Popstar. aham. Lady Gaga é David Bowie, é Michael Jackson, é Madonna, ela é tudo isso. Então, basicamente, eu era a Lady Gaga me inspirando nessa galera também, entendeu? É. Então, o Pop Life foi muito isso. Inclusive, a capa do Pop Life, eu não sei se você lembra da capa do Pop Life, Eu sei lembro, lá. era você, todo maquiado, Sou bem eu, só que colorido, né? bem colorido. Então, a capa do Pop Life e a música Pop Life, eu falo sobre todos os artistas que e eu falo muito honestamente, eu os referencio ali, né, na música, na letra, e a capa e o clipe também é eu me montando, me tornando eles até eu Ah, chegar no Johan. Então, é, tipo, é eu sim. vivendo eles, sendo eles, e no final virando Johan. E a capa do álbum é um pouquinho de cada um. Então, sei lá, tem a cor cabelo tá laranja, David Bowie. Só que o corte do cabelo é uma referência a uma capa de uma música da Grace Jones, que era quadradão, assim, o cabelo. Aham. Uhum. Aí, sei lá, tem uma luvinha que não é uma luva igual do Michael Jackson, mas é Michael uma luvinha Jackson. dourada, assim, Referência. que lembra o Michael. Daí tem várias coisas, o bigode do Freddie Mercury, tem várias coisas que viram o Johan ali, sabe? Então, esse é o Pop Life. Era muito essa época que eu tava assim com fogo nos meus olhos, que tipo. Então, esse foi o primeiro, né? Daí o Arrasane,
Sim, todas são músicas pop, né? Eu acho que a base do meu trabalho é pop, né? Uhum. Mas aí tem várias influências diferentes, sonoramente também. O Pop Life ele era mais um pop mais eletrônico, com um Aham. Isso que eu ia eletropop. falar. Eu ouvi na entrevista, tocou um pouco, né? Aí eu não sei se a referência tá certa, mas eu lembrou um pouco assim também, sabe, da Kesha? Não sei se você gosta da referência, assim, da. Porque era a mesma época, né? Kesha, Lady Gaga. Eu acho que sim. Acho que é a É, mesma. mas é engraçado ele falando, não sei se está certa a referência. Amor, é o que você tá ouvindo. Eu acho ótimo que vão falar, né? Isso quer É dizer que uma obra aberta, tem né? referência, entendeu? É Então uma é bom, obra mas aberta. queixa, eu nunca pensei na queixa pro Pop Life. Aham. Eu lembro que a música Pop Life mesmo, em si, muita gente me falou que achava, tipo, lembrava uma música de RuPaul. Ah, sim, Eu sim, sim. nunca pensei em Aham, RuPaul para fazer música nenhuma, assim. aham. Tipo, nunca. Mas, né, a galera fala. Pra mim é Mas, bem assim, Bowie. Eu não sei, é bem Bowie. É, eu achei, assim, tem, como é um eletropop, assim, tinha muito de 80 também, umas referências é, 80. Uhum. Tinha um pouco de Pet Shop Boys, tinha um pouco de... A Pop Life em si tem a guitarrinha de Get Lucky com Move Like Ah, o Jagger, David Punk. David Punk? Não. Daft David Punk Punk, né? com Pharrell, Pharrell Pharrell Williams. Williams, né? É. Like Get Lucky, né? Tem uma pegadinha disso, mas ao mesmo tempo tem uma. Eu não sei se é a guitarra, não lembro o que que é, que a gente meio que se inspirou naquela Move Like Jagger, I wanna ah, move. Ah, do Algo Maroon assim. 5, né? Maroon É, 5. então, cara, são várias referências, mas era muito mais Uhum. 80 no geral, a sonoridade. Uhum. É. Daí o Arrasane foi o primeiro álbum em português, né? Eu fui pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Quando eu voltei de novo pro Brasil, que eu falei, vou firmar, vou jogar minha âncora aqui por um tempo. Inclusive, eu tô aqui, o que eu acho, uns 5, 6 anos já. Não saí mais, eu consegui ficar aqui. Eu tive que mudar, tipo, tomar uma nova direção, né? Mudar a rota, né? Por quê? Porque tinha um álbum em inglês, que nunca ia dar certo aqui naquela época, e eu não sendo, né, um artista grande, que é diferente, você ser uma Anitta, você ser, né? Se eu lançar uma música em inglês é outra história, né? Não adianta eu querer, independente, voltar pro Brasil, ninguém me conhece, eu vou lançar um álbum em inglês. Óbvio que não ia dar certo. Sabe que antigamente os cantores brasileiros gravavam em inglês para poderem entrar nas rádios aqui. Roberto Carlos, Fábio Júnior, todos, Jura? Erasmo Carlos, eles gravaram em inglês para poder entrar nas rádios aqui. Eles entravam como cantores, o pessoal da Gente, Jovem Guarda ali, eles entravam, eles tinham nomes, Vanderlei Cardoso, né? Eles tinham uns nomes assim mais alguns tinham nomes americanizados, mas eles cantavam em inglês para entrar nas rádios, como que artistas de Nossa. babado. fora. É. Gente, eu ia estar bombando nas rádios. Nossa, Só que que agora curioso. agora com a globalização fica muito mais fácil, a informação é muito mais rápida, é fácil dar um Google e falar, peraí, esse cara é brasileiro, né? Sim. Interessante, Desmascarar. eu nunca soube disso, nunca nem ouvi. Nossa, eu Gra- gostei disso, interessante. Uma curiosidade aí, legal. Ah, então é isso. Daí eu tive que mudar a rota, né? Mudar tudo e meio que replanejar tudo. Até comecei a escrever em português, que eu nunca tinha escrito em português. Tipo, música, né? Em português. Aham, aham. Então, comecei a escrever. Então, a Razane, quando eu finalmente lancei e tal, a Razane ele foi muito eu descobrindo a minha sonoridade enquanto artista brasileiro de volta no Brasil, entendendo o que que funciona para mim aqui, né? Porque são vários ritmos diferentes, né? Tipo, tudo bem, pop é só o formato ali, né? A estrutura musical, mas e a sonoridade, né? O pop é só popular, né? Uhum. É só a construção da música ali para que é chiclete. Mas você tem que pegar referência tem que pegar referência sonora de lugares diferentes. E aqui tem o quê? Funk, como que é? Brega funk, daí tem o próprio rap nacional, tem o reggae nacional, daí tem pisadinha, tem. Nossa, Sim, sim. tem axé, tem muita coisa, Uhum. muitos E tem a gêneros, mistura né? da mistura, né? É. A mistura da mistura. Tem funk, tem mega funk, tem mandalão, tem muita coisa. Então, o Arrasane, ele foi isso, ele foi uma mistura de sonoridades para eu entender também o que eu queria e para ver o que o público ia gostar. Só que dentro do mundo pop, né? Então, a Arrasane é um pop funk,
Eu Vou Me Aceitar é um pop reggae, a Mandar Ver é um pop rap, daí tem a Mais Uma Vez que é um pop brega funk, a Mais Uma Noite Sem Fim que, sei lá, é um pop dance funk. Então foram várias, eu me encontrando, entendeu? Vendo o que funcionava. E o Arrasane 3.0 é a continuação, que é como se tivesse faltado. Foram só 6 faixas no primeiro Arrasane. E nessa segunda, no Arrasane 3.0, eu peguei essas faixas do Arrasane e eu repaginei todas elas. Então são as mesmas faixas, só que com uma produção nova. Alguma faixa ou outra tem uma letra nova, adaptada, e com feats novos. Entendeu? Ah, Então é uma continuação, né? Eu até falo lá no release, quando a gente manda para a imprensa as coisas, o disparo do álbum, é como o Arrasane 3.0 é como se fosse o irmão gêmeo do Arrasane, assim, que demorou para nascer de fato. Durante a pandemia também, né? Por isso daí é o 3.0, que tem a ver com a Web3, que é a nova internet. Isso tem a ver com NFT, com criptomoeda, com sim. metaverso. Isso se chama Web3. Por isso, Arrasane 3.0, porque eu 3.0. mergulhei na Web3 na pandemia e vi possibilidades, assim, o que dá para fazer nessa Web3. Eu vi que dava para fazer muita música, muita arte e várias outras coisas, assim. Então, tem a ver com isso. Só que o conceito do álbum é esse. É mais brasilidade, entendeu? É eu cavando ainda a minha brasilidade, descobrindo ali. Aham. Ai, quanta coisa, né, gente? Legal, não, maravilhoso. Claro que essa conversa não caberia em um só episódio. Semana que vem, o Johan conta mais sobre seus projetos e viagens e fala sobre uma participação de uma artista super conhecida em uma das faixas do Arrasane 3.0. Não perca, curta, comente e compartilhe o podcast Cidadãos do Mundo. Até mais! Tchau! Bye. We're gonna let you go now. Now.